E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólico. Hoje a gente vai falar sobre a política ideológica sanitarista. Na verdade, quando o discurso sanitarista se torna ideológico para poder fazer política. Você está viajando e não está entendendo muito bem o que é isso, eu vou explicar para vocês. Vocês só tomem cuidado quando a gente for falar sobre sanitarismo, porque a gente tem várias pessoas que atuam de maneira sanitarista, né? Que tem esse termo que a gente utiliza que é sanitarista. Tem muita gente que vai atuar isso no sentido benéfico, na questão da higiene, na questão da saúde pública brasileira, mas eu estou querendo falar que quando esse discurso se torna ideológico e político e é utilizado como uma prática não muito boa, né? A gente vai entender mais ou menos o que é isso. Então, o sanitarismo então vai ser uma forma de se pensar numa saúde pública, numa saúde urbana, né? Para uma população. Tá, mas aqui no Brasil a gente começou com essa ideia de sanitarismo de uma maneira um pouco conturbada, principalmente por conta das raízes europeias. O que significa isso? Para você que não sabe, a gente teve do século XIX a ideia de uma teoria, né, uma ideia criada no século XIX na Europa chamada de eugenia. O que significa eugenia? Eugenia significa bem-nascido. Como se o mundo agora fosse separado entre aqueles que eram etnicamente favorecidos, que foram bem-nascidos ou socialmente, e aqueles que não eram etnicamente favorecidos ou socialmente favorecidos, não foram bem-nascidos. Pela concepção de quem? Pela concepção eurocentrista, né, da Europa. Então, eu até já falei sobre isso, tem um vídeo no canal falando sobre o imperialismo, que foi o imperialismo que a gente fala da eugenia, que foi utilizado como desculpa para os europeus dominarem os povos africanos, né, que segundo os europeus, nesse sentido, no século XIX, os africanos não eram bem nascidos, então vamos levar a civilização para eles. E a política sanitarista, principalmente aqui no Brasil, ela foi mais ou menos por esse termo, né? Porque quando você for pensar numa política sanitarista, você vai pensar numa questão de uma saúde pública de qualidade, alguma coisa assim, só que no Brasil não pensaram dessa maneira. Aqui no Brasil levaram para um outro sentido, de que a saúde, né, a saúde pública no Brasil, ela só vai ter resultados, só vai ser uma saúde boa de fato, quando aqueles que não forem etnicamente e socialmente favorecidos forem eliminados. Então você tem essa divergência, essa confusão entre o termo, né, do sanitarismo com a eugenia, né? Você tem uma associação, na verdade, não é uma confusão, você tem uma associação, o que foi muito triste para a história do Brasil. Só que a questão é que a gente vai ver que em muitos casos isso ainda é colocado no Brasil, isso ainda é utilizado como discurso ideológico e pior, como prática política, né, na verdade. O maior exemplo que a gente tem aqui na história, você sabe, né, com certeza você sabe, vai ser a revolta da Vacina em 1904, dentro do governo do Rodrigues Alves, que teve uma ideia de uma vacinação através do médico sanitarista Oswaldo Cruz, né, que tiveram lá a ideia de tentar fazer uma política sanitarista para o Brasil, principalmente ali com a ideia da vacinação obrigatória, principalmente na questão do Rio de Janeiro, que é onde vai passar essa revolta em 1904, uma revolta popular. Lógico que você teve participação de entidades, você teve sindicatos, você teve anarquistas ali envolvidos, mas o que acontece? Rio de Janeiro, desde o século XIX, às vezes era chamado, eles tinham alguns apelidos que eles davam para o Rio de Janeiro, como o tipo aí de túmulo de europeus, né? Túmulo de pessoas, né? Grande cemitério, justamente porque com o inchaço do Rio de Janeiro do século XIX, com a vinda da família real para o Brasil no início do século XIX, o Rio de Janeiro cresceu muito, né? E eles acabaram tendo um crescimento totalmente descontrolado. E quando acabou a escravidão, em 1888, né, não se teve uma política para os ex-escravos, não se teve uma política de tentar inserir esses ex-escravos, essas pessoas, né, na sociedade. Quer dizer o quê? A escravidão acabou, só que o preconceito ainda existia, era muito grande. E aqueles ex-escravos que não estavam sendo, em grande parte, inseridos nessa sociedade, agora essa sociedade capitalista, republicana, brasileira, que daqui a pouco começa a se industrializar, eles acabam vivendo nos lugares assim, que eram muito frequentados, até mesmo pela elite, né? Então o centro do Rio de Janeiro era frequentado por
muita gente, por muitos ex-escravos que viviam ali, que viviam ali em casebres, né, cortiços, né, que viviam ali no centro do Rio de Janeiro. E a gente sabe muito bem na história que quando você tem um aumento muito grande da população e você não tem saneamento básico, você não tem condições de higiene suficientes ali, uma política para uma cidade, uma política de urbanização, você tem um aumento de doenças e você tem epidemias, né? Então ali no Rio de Janeiro, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, vai ser muito comum você ter o crescimento ali de febre amarela, de varíola, né? E a política sanitarista do presidente Rodrigues Alves com Oswaldo Cruz foi de vacinar obrigatoriamente essas pessoas. Só qual que é o problema? O problema está na prática, porque não se tinha o investimento na propaganda, de tentar entender a educação, na verdade, tentar entender o que é essa vacina, qual que é o benefício que ela pode trazer para as pessoas. Então eles começaram a vacinar as pessoas de uma maneira basicamente forçada, de uma maneira violenta, né? O uso da força foi utilizado para vacinar as pessoas. Você tinha as pessoas, como elas não sabiam muito bem o que era aquilo, elas acreditavam que essa vacina ela transformava você com cara de gado, ela era uma vacina que podia te transformar com cara de rato. Você tinha muitos mitos nessa época, mas a gota d'água é que acreditavam-se que essa vacina era uma maneira de exterminar essa população, matar essa população que estava vivendo ali, atrapalhando o local ali onde a elite passava, onde a classe média passava, né? Queria frequentar. E isso tem lá o seu sentido. Por quê? Porque não necessariamente exterminar no sentido de matar essas pessoas, mas a vacina ela foi utilizada como ferramenta para colocar medo nas pessoas, para as pessoas começarem a fugir ali da região central do Rio de Janeiro e habitar em outras regiões. Então era uma maneira de exterminá-las daquele local e fazer com que elas fossem para outros locais aí, né? Então assim, a política sanitarista foi utilizada como um discurso ideológico nesse período do início da República Brasileira, República Velha, com um discurso ideológico, com uma prática violenta sendo totalmente associada à eugenia, porque aí a gente está vendo uma ideia de uma limpeza étnica. Tira os ex-escravos que vivem ali, agora a gente faz isso aqui, constrói essa região aqui para a elite branca, para a classe média branca. Tanto é que os casebres, os cortiços ali foram desmoronados e hoje você tem uma grande parte do que hoje é o centro do Rio de Janeiro, a Avenida Rio Branco. Então, sabendo o que é uma política sanitarista, eu vou dar outros exemplos que são exemplos atuais do que pode ser considerado uma política sanitarista, um discurso ideológico sanitarista, não necessariamente uma política, mas um discurso extremamente ufanista, ideológico, sanitarista. O próprio Rio de Janeiro, desde quando o Rio de Janeiro foi colocado lá, que o Rio de Janeiro foi escolhido para ser a sede das Olimpíadas de 2016, se propõe aí fazer uma limpeza étnica também em algumas regiões do Rio de Janeiro que receberiam o Parque Olímpico, seria construído ali o Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Então você vai ter muito confronto da polícia com várias comunidades no Rio de Janeiro, e essas comunidades expulsas dessas regiões foi construída ali grande parte do Parque Olímpico, onde você vai receber turistas europeus de tudo quanto é parte do mundo, turistas que tiveram condições de viajar para o Brasil para participar, né, acompanhar um evento olímpico que não é algo barato, não é algo caro, e a própria população do local foi retirada dali. Você tem até fotografias que elas explicam bem esse contraste da política sanitarista, que são pessoas assistindo no morro, do ponto de vista do morro, a queima de fogos dentro do Maracanã, onde foi a abertura dos Jogos Olímpicos, no dia da abertura inclusive. Pessoas que foram afastadas de regiões onde receberiam ali as Olimpíadas, e aí elas assistem de longe, né? Essa diferença aí, que vão falar aí que a Olimpíada, a Copa do Mundo também, você teve muito isso, que tem um legado, né? Que o legado que vai deixar para o país, não se teve legado nem da Copa nem das Olimpíadas. E quando eu falo assim, ainda é cedo para dizer isso, pensa na África do Sul, a Copa de 2010 também, comentário das pessoas pobres que viviam na Copa na África do Sul diziam, elas falam hoje, que legado que deixaram para a gente. Então, você tem, a justificativa vamos tornar esse lugar mais bonito. Então, você faz uma limpeza ética e social. Vamos sair do Rio de Janeiro, vir para Belo Horizonte, cidade onde eu moro, onde eu nasci. Não vivi a minha vida toda aqui, mas vivo hoje aqui, muito feliz. Belo Horizonte, o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, que é ex-prefeito, na verdade, agora começamos em 2017, ele já não é mais prefeito, teve 2 mandatos. Também, mais ou menos 2014, se eu não me engano, foi lá para janeiro de 2014, Belo Horizonte foi uma das sedes da Copa do Mundo de 2014.
ele também teve uma política que a gente pode considerar sanitarista, que foi justamente colocar rochas debaixo dos viadutos de Belo Horizonte. Por que isso é sanitarista? Porque embaixo dos viadutos, em grandes cidades grandes, né, principalmente, você tem a presença de muitos moradores de rua que usam aquilo lá como teto para se proteger do frio, da chuva. E evitando que isso acontecesse, né, o prefeito de Belo Horizonte ele fez uma limpeza étnica e social ali também. Ele colocou rochas debaixo dos viadutos, rochas gigantescas. Se eu tiver fotografias eu coloco aí para vocês, eu não tenho certeza se eu acho, mas eu lembro muito bem disso que aconteceu. Justamente para os moradores de rua não dormirem ali. Então eles terão que ser levados para quê? Para abrigos, né? Vamos dormir em abrigos. Só que o problema é que os abrigos não comportam todos os moradores de rua e também é por direito do morador de rua se ele quiser dormir ali. Se ele não quiser ir para o abrigo, é por direito, é um direito que ele tem, não é verdade? Mas foram colocadas essas rochas justamente para poder ter essa visitação dos estrangeiros, né? A rede de hotel que está chegando aqui em Belo Horizonte, aquela coisa toda e tal. E aí você olha, cadê a pobreza? Não tem morador de rua. Por quê? Porque os viadutos estão ali, tem rochas. Na verdade, os moradores de rua foram expulsos da região. É uma política sanitarista de limpeza étnica, é uma política ideológica sanitarista de limpeza étnica e social. Por último, mas não menos triste, você acha que eu ia falar importante? Importante debater, mas triste também, foi a política que a gente tem agora em São Paulo, tá? Essa semana aconteceu aí um evento aí, a gente vem vendo as repercussões aí do que o novo prefeito de São Paulo vem fazendo, o João Dória, e você tem agora um documento, né, um projeto que saiu agora do gabinete do prefeito João Dória de fazer com que a guarda, se não me engano é a Guarda Municipal de São Paulo, retirar os cobertores e os pertences dos moradores de rua que eles guardam aí em determinados lugares, né, para quando chegar a noite vai dormir. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, na região central de Belo Horizonte, você tem os alçapões, né, que a rede elétrica passa por baixo, na verdade, das avenidas centrais de Belo Horizonte. Eles guardam, os moradores de rua guardam ali os seus cobertores, seus pertences à noite, eles pegam. O João Dória ele permitiu com que a guarda retirasse esses cobertores dessas pessoas, justamente para elas não dormirem ali na região central, nas ruas de São Paulo. Na verdade, isso vinha acontecendo antes, né, por maneira arbitrária, né, dos agentes de São Paulo, mas o ex-prefeito, o Haddad, ele fez essa proibição, ele proibiu com que te retirassem esses cobertores dos pertences. O João Dória, agora que ele assumiu, ele permitiu. Aí teve até uma entrevista dele falando que, na verdade, ele não falou nada disso, que as pessoas interpretaram errado, que ele que seria desumano ele fazer isso, mas o texto está lá escrito com letras bem claras que é permitido aos agentes públicos de São Paulo retirar os pertences, os rádios, os cobertores, escova de dente, tudo. É permitido aos agentes retirarem. Ou seja, está tentando se fazer também uma política ideológica sanitarista. Você tira o bem desse sujeito para ele não dormir ali, aí ele vai ter que procurar uma região que não seja, de repente, no centro de São Paulo. É triste pra caramba, então pensem nisso. Quando a gente fala de sanitarismo, a gente não pode falar de uma maneira geral, mas a gente está falando aqui do discurso ideológico sanitarista, e agora que você está entendendo, você já sabe que aqui na história do Brasil a gente tem exemplos que foram utilizados desde o início do século XX, estão sendo utilizados até hoje, né, o sanitarismo como desculpa ideológica e saber dessa relação que tem com a eugenia, né, com a ideia do bem-nascido, essa teoria que surgiu na Europa aí no final do século XIX. Espero que vocês tenham gostado de coração. Eu aguardo aqui o seu comentário, não deixe de me seguir no Twitter e no Instagram para a gente trocar uma ideia por lá. Eu vejo vocês no próximo vídeo do Parabólica. Tchau!